Olá, oitavo ano, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa última aula, nós falamos um pouquinho a respeito do segundo momento, né, que era o texto do resumo do Parque Nacional do Iguaçu, e respondemos a atividade que ia da página 197 até a 199. E na 199 nós temos um conteúdo novo, que é o vocativo. Como eu expliquei para vocês no começo do capítulo, o vocativo, junto com o aposto, pela gramática normativa, são considerados termos acessórios da oração. Significa que esses termos podem ou não estar inseridos dentro do contexto e a sua inserção pode ou não implicar em entendimento. No caso do aposto, vocês sabem, se a gente retirar o aposto, mesmo com o aposto ausente, a gente consegue entender o sentido enunciado. Já o vocativo, vocês verão que mesmo ele não estando ligado diretamente a nenhum outro termo da oração, ele é necessário para o entendimento. Porque a única função que cabe ao vocativo é chamar, identificar a pessoa com quem nós estamos falando. Então vamos começar fazendo aqui a leitura dos quadrinhos do pré-A, que diz o seguinte: estudando de novo. Muito bem, fico orgulhoso pelo seu esforço. Está aqui o pré-A estudando e tem dois, no caso um anjinho e um diabinho, né? Cada um lado da cabeça do pré-A. Aí o anjo diz: estudando de novo, muito bem, fico orgulhoso pelo seu esforço. E o diabinho: você está perdendo tempo com essa coisa sem futuro, vá se divertir. Não escute, amiguinho, continue buscando um futuro melhor. Esquece esse cara, pré-A, vai jogar futebol na rua, que isso não se dá futuro. Cale a boca, seu inconsequente. Inconsequente é você, seu bunda mole. E aí no quarto quadrinho tá todo mundo brigando e o pré-A responde: agora você entendeu por que eu vou mal na escola? Na página seguinte nós encontramos algumas perguntas sobre o quadrinho. Então, primeira pergunta: os quadrinhos são engraçados porque sugerem uma causa muito improvável para o desempenho ruim de pré-A na escola. E que causa é essa? Então, a dúvida constante sobre se deve estudar ou brincar, que está sendo representado aí pela influência tanto do anjinho como do diabinho. Segunda questão. No segundo quadrinho, o anjo orienta carinhosamente o menino a não dar ouvidos ao diabinho. Que palavra na fala do anjo denota carinho ou afetividade? Então, ele chama o pré-A de amiguinho. Quando ele menciona essa expressão, ele está, de certa forma, tratando o pré-A de um jeito carinhoso, tentando levar o pré-A pelo bom caminho, por assim dizer, né? Terceira questão, a quem que se dirige essa palavra? Para o menino. Quando o anjinho diz amiguinho, ele está se direcionando diretamente ao pré-A. E a quarta questão, já no terceiro quadrinho, como o anjo e o diabo identificam um ao outro? Então, o anjo vai chamar o diabo de seu inconsequente e o diabo vai se referir ao anjo como seu bunda mole. Então, essas duas expressões, seu inconsequente, seu bunda mole, estão totalmente direcionadas a um personagem específico e elas podem ser levadas em consideração como vocativos. Então, acompanhem comigo a leitura do texto de apoio de vocês na página 200. Normalmente, ao nos dirigirmos às pessoas, precisamos identificá-las de alguma maneira, como ocorre nos quadrinhos acima, com os termos amiguinho, pré-A, seu inconsequente e seu bunda mole. Todos esses termos servem para esse objetivo e, gramaticalmente, esses termos recebem o nome de vocativo. Então, o que é o vocativo? Está aqui o conceito no dicionário. Vocativo, que vem do latim vocare, que significa chamar, é o termo com que a pessoa que fala identifica a pessoa com quem fala, quando a ela se dirige. Então, se eu estou dentro da sala, por exemplo, aplicando uma aula para vocês, e aí você para: tia Tainara, por favor, venha cá. Então, essa expressão tia Tainara é o vocativo. Por quê? Você está utilizando essa expressão específica para chamar a mim. Nenhuma outra pessoa vai responder tia Tainara, somente eu, certo? Então, o vocativo é um termo muito específico que nós utilizamos para poder fazer referência ao meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo.
Então, esse termo, ele é muito específico e ele é direcionado para a pessoa que está me ouvindo. Vejam aqui os exemplos que foram retirados do quadrinho. Não o escute, vírgula, amiguinho. Esquece esse cara, vírgula, pré-A. Cale a boca, vírgula, seu inconsequente. Então, esses 3 termos destacados, amiguinho, pré-A, seu inconsequente, são vocativos. Por quê? São termos específicos que foram usados para nos direcionar ao interlocutor. No caso, não escute, amiguinho, está fazendo referência à fala do anjo. Esquece esse cara, pré-A, né? Fazendo a referência da fala do diabo para o pré-A. Cale a boca, seu inconsequente, está fazendo referência novamente aí à fala do anjo. Então, continuando aqui a leitura. O vocativo, na verdade, não constitui propriamente um termo da oração. Ele não interage sintaticamente com o sujeito e o predicado e pode sozinho constituir uma frase. Então, como eu disse para vocês antes, aposto está ali dentro do enunciado, né? Vai servir para explicar, para especificar, para resumir. Mas o vocativo é diferente. O vocativo ele não vai exercer sintaticamente alguma relação entre sujeito e predicado. Ele pode estar ali, pode estar sozinho, solto, que no caso é o que realmente acontece, ou ele pode sozinho constituir uma oração ou uma frase, que é o exemplo que nós vamos ver agora, que é o nome crianças. Só que no final de crianças nós temos um ponto de exclamação. Então, lê-se crianças. Então, essa função sintática, o vocativo exerce uma função importante nos textos, embora ele não tenha essa função sintática. Como o vocativo é utilizado por um enunciador para identificar a pessoa com quem fala, muitas vezes ele passa informações que são relevantes. Por exemplo, muitas pessoas gostam de ser chamadas pelo diminutivo do nome, como Carlinhos, Renatinha, Serginho. Então, se o professor fosse pedir um favor a um aluno que gosta de ser chamado dessa forma, como que ele diria? Ele iria usar esses nomes no diminutivo, que são os exemplos que estão na página 201. Paulinho, você poderia pegar o seu livro? E o outro exemplo, Carlinha, você poderia fechar a porta? Então, nesses casos, o vocativo, que é Paulinho, Carlinha, está indicando a afetividade e se adapta bem à situação. Por quê? Lembrando da explicação anterior. Nesse caso, as pessoas elas gostam de ser chamadas pelo diminutivo. Algumas pessoas, em outros casos, não gostam, né? Então, nesse caso, nessa situação, pelo fato das pessoas gostarem de ser chamadas no diminutivo, cabe dentro dessa situação. Agora, imagine outra situação. Aborrecido com Paulinho, que ainda não pegou o livro, e com Carlinha, que deixou a porta aberta ao passar, o professor lhe dará as ordens. Paulo Roberto, pegue seu livro. Ou então, Carla Regina, feche a porta. Então, nesse caso, além da entonação grave, a ordem se expressa por meio da escolha do vocativo, pois na nossa cultura, chamar alguém pelo nome completo normalmente denota um certo aborrecimento. Então vamos lá, gente, recapitulando o que nós acabamos de ver a respeito do vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o termo que a pessoa que fala vai utilizar para poder identificar a pessoa com quem ela está falando. Então, se eu estou dentro de casa e digo, mãe, pega essa colher para mim. Então, essa palavrinha mãe que eu usei no início da frase, eu vou encarar como vocativo. Por quê? Foi o termo que eu utilizei para poder identificar a pessoa com quem eu estava falando. Imaginem que dentro de casa nós podemos ter vários sujeitos, várias pessoas. Então, quando eu digo mãe, eu estou me direcionando a uma pessoa, certo? A regra diz que o vocativo dentro da frase, do enunciado,
ele não vai se ligar ao sujeito, não vai se ligar ao predicado, ele não vai exercer uma função sintática. Por quê? A função do vocativo se torna praticamente e exclusivamente essa, de ser um termo que nós usamos para referendar a pessoa com quem nós estamos falando. Então, até aí tudo certo, né? Só que, assim como o aposto, o vocativo tem um papel fundamental, um papel importante. E o papel do vocativo pode ser levado em consideração quando a expressão do vocativo vai te passar uma ideia de amizade, uma ideia de carinho, como nós acabamos de ver nos exemplos, que usam os substantivos no diminutivo. Então, Paulinho, Carlinha, estão demonstrando ali certamente um afeto, um carinho. O ao contrário acontece quando a gente utiliza o vocativo fazendo referência ao nome da pessoa, o nome completo da pessoa. Então, Paulo, Roberto, né? O exemplo anterior que vocês viram, Carla, Regina. Então, quando pronuncia-se o vocativo assim, utilizando o nome completo da pessoa, demonstra um certo aborrecimento, né? Que a pessoa está chateada. Igual a mãe quando chama a gente pelo nome completo, né? Você já sabe que aconteceu alguma coisa. Exemplos que me vêm aqui à mente nesse momento, que podem estar relacionados com o vocativo. Então, gente, assim nós encerramos nosso conteúdo de hoje. A atividade que vocês deverão responder é a prática linguística, que está na página 201 e vai até a página 205, sendo que essa atividade, aqueles alunos que já estavam em casa, já responderam, né? Irão responder somente aqueles que estavam na escola assistindo às aulas presenciais na semana passada. Ok, gente? Bons estudos e até a nossa próxima aula.